Olá, meus irmãos, bom dia. Estamos aí iniciando mais um domingo, 31 de maio, com a graça de Cristo Jesus. Hoje, nesse dia, tem aniversariantes, né? Que Deus conceda graça, compaixão, misericórdia sobre os nossos amados irmãos. Deus nos fortaleça para a glória e louvor do seu santo nome. Irmãos, nós vamos dar início, né, à nossa escola bíblica dominical. Quero relembrar os irmãos que após essa aula que nós temos agora, os jovens se reúnem, também os adolescentes têm se reunido também. E a Sara tem coordenado e mandado material para os menores, né? E nós rogamos a Deus que isso sirva de incentivo para que os pais em casa estimulem o aprendizado dos pequeninos pela boa mão e boa graça de Cristo Jesus. Queremos também agradecer a Deus por mais uma semana que passamos. Não tivemos notícias calamitosas de irmãos queridos, pessoas próximas a nós, a não ser o pedido de ontem dos irmãos pela Marta Sanches, que está internada, né? Que Deus tenha compaixão e misericórdia da família também, né? Situação complicada. Não sabemos o desenrolar da situação, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos orar, agradecer por essa manhã, para que Deus nos dê instrução, nos abençoe e possamos frutificar para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, obrigado pela noite de descanso, porque o Senhor revigorou as nossas forças. Obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor nos dá essa rotina de temperaturas, frio, calor, e agora nesse tempinho um pouquinho mais frio, nós também agradecemos porque faz parte da sua criação. Louvado seja o teu nome pela vida, pelas condições que o Senhor tem nos dado de continuar a viver. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido o sustentador da nossa história e da nossa vida. Rogo ao nosso bom Deus que nos alimente pela sua palavra nessa manhã também. Abençoa, Pai, os jovens, abençoa as crianças, os adolescentes da nossa igreja, abençoa nossos irmãos mais velhos, abençoa a igreja como um todo, ó Pai. Obrigado por cada um que tem feito, ó Pai, um pouco para colaborar para que a igreja continue, ó Pai. Obrigado pelos irmãos que se dispuseram e têm colocado, ó Pai, em prática algumas ideias para aperfeiçoar a nossa comunhão. Assim, ó Pai, nós rogamos que abençoe nossa manhã, nossa escola bíblica dominical e que seja edificante para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir, meus queridos, uma música, louvor e engrandecendo nosso Deus nessa manhã. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor.
exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, seu nome para sempre, seu nome para sempre. Ouve-se o júbilo em todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Retornando, meus irmãos, nossa EBD hoje vai se basear em Zacarias, capítulo 6. Se você tiver dificuldade para abrir em Zacarias, é só você abrir em Mateus, aí você volta um pouquinho suas páginas, você vai ter Malaquias, né? E antes de Malaquias, o livro do profeta Zacarias. Capítulo 6. Zacarias, capítulo 6. Versículo 9 diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias, de Gedaías. E vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Gedaías e para En,
filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Deus querido, Espírito Santo nos instrua nessa manhã, conceda graça, entendimento sobre a sua palavra, e que possamos sair daqui, ó Pai, desse modo virtual, ainda assim fortalecidos pelas suas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, após a leitura do texto que fizemos, quero relembrar aos irmãos que nós estamos estudando características no Antigo Testamento de textos que revelam Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Senhor, e nele nós podemos perceber que todo o Antigo Testamento reflete para Ele, leva para Ele, mostra a Ele, de certa forma, prefigurando tudo o que está no Antigo Testamento. Semana passada nós vimos a questão aqui em Zacarias, inclusive, de que o próprio Cristo, o anjo do Senhor, se apresenta e defende os seus, lava as roupas, troca as roupas, limpa o coração do pecador, lava o pecador dos seus pecados. Então nós aprendemos que Jesus é aquele que justifica aqueles que são escolhidos pelo Pai e que lhes são dados. Eficazmente Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue por nós e morreu por cada um de nós. E ele cumpre com esse propósito já prefigurado no Antigo Testamento, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Hoje nós vamos ver uma outra figura, vamos tentar assim entender quais são as suas prefigurações e a importância dela na nossa vida. É lógico que de forma resumida, nós vamos ver hoje sobre a questão de Jesus ser o nosso sacerdote e ao mesmo tempo ser também o nosso rei. Ele é ao mesmo tempo rei e ao mesmo tempo sacerdote. Ele tem um outro ofício, que é o ofício de profeta, que não está nesse texto, vai ser visto em outra ocasião, mas a questão é que ele é o sumo sacerdote e ele também é o nosso rei. E Zacarias então trata de algumas cenas. Primeira cena, nós temos aqui a cena de um retorno de alguns judeus que estão voltando da Babilônia. Após o período em que Neemias pede para o rei libertar e deixar com que ele reconstruísse Jerusalém, nós temos que nos lembrar, meus irmãos, que nem todo judeu voltou para Jerusalém. Alguns preferiram ficar na Babilônia. Houve um entrosamento, um problema também, de certa forma, porque eles se apegaram à Babilônia, eles preferiram ficar na Babilônia, talvez por já terem estabelecido fisicamente, comercialmente, economicamente, afetivamente. Várias coisas aí podem ter acontecido para que isso acontecesse. Alguns que voltaram um pouco contaminados também com algumas idolatrias que acontecia e que era normal na Babilônia. E por conta disso, eles precisavam passar por um processo de reaprendizado, de purificação, de voltar às Escrituras Sagradas. Tanto é que quando você volta a sua Bíblia para o livro de Esdras, você vai ver que quando a palavra de Deus é achada, é lida, isso gera uma comoção, um choro muito grande. As pessoas queriam aprender, voltar a saber quem era esse Deus poderoso que livrou os seus pais do Egito. Então, essa questão histórica falava muito forte ao povo judeu. Então, aqui nós temos alguns que voltaram. 3, Eldai, Dobias e Gedaías. E eles estavam hospedados na casa de Josias, filho de Sofonias. Não sabemos a condição financeira de Sofonias, mas é muito interessante como que a recepção, a hospitalidade faz parte do contexto do povo que ama o Senhor. Talvez eles estivessem voltando para ver como que estavam as suas terras, as terras de seus familiares,
e possivelmente tudo devastado, tudo destruído, não tinham onde ficar naquele momento, aí ficaram hospedados ali na casa de Josias, filho de Sofonias. O Senhor então ordena a Zacarias para que ele vá até a casa de Josias. E ele vai até a casa de Josias. Nesse percurso nós não sabemos quando, como que foi, de que forma foi, mas ele recebe ofertas de prata e ouro e ele faz uma coroa. Apesar da nossa tradução traduzir como coroas, a ideia aqui é que é uma coroa revestida de ouro e prata. Então foi fazendo e foi formando coroas, né? Até formar uma coroa plena. E essa coroa de ouro e de prata foi levado até a casa de Josias, justamente para poder colocar sobre alguém que não era ainda de fato, e não era um rei, era um sumo sacerdote. Mas é bem interessante nós notarmos que, ao fazer essa coroa, naquele período, naquele momento, tem todo um simbolismo muito forte. Imaginem Jerusalém, que foi toda devastada, toda destruída, os reis, os príncipes foram mortos, o rei teve seus olhos vazados e ficou preso na Babilônia até morrer também, inclusive. Já foi discutido em um outro estudo essa situação. A situação extremamente desgastante para o pessoal que voltou da Babilônia, porque eles não tinham um rei, não tinham ainda, de certa forma, um ofício de um governante, de alguém que pudesse ali governar e dirigir todas as situações, porque havia uma expectativa de que um rei da tribo, né, do trono de Davi, ressurgisse e pudesse reinar como o Senhor havia prometido, que não faltaria sucessor sobre o trono de Davi. Mas isso estava longe de acontecer. Só aconteceria ainda mais de 500 anos para frente, no nascimento de Cristo Jesus. Mas naquele momento, aquelas pessoas precisavam de um símbolo, de algo que elas pudessem não idolatrar, mas que elas pudessem se lembrar que o Senhor cuida, que o Senhor se preocupa com elas, que o Senhor está atento ao que elas estão passando naquele momento. Então a coroa, ela tem um símbolo muito forte de soberania, agora do povo de Israel. Eles estavam saindo de um período de opressão, eles estavam saindo de um período em que eles eram dominados por um rei e que talvez aí depois de um tempo eles teriam seu próprio rei. E outra coisa importante que essa coroa simbolizava é a questão de liberdade, porque quem tem um rei, quem tem uma coroa, tem liberdade, não está sob a opressão de algum outro rei, de algum outro reinado. Essa ideia traz expectativa, esperança e fortalecimento ao coração daquelas pessoas. E propositalmente, na casa em que ele foi, estava ali chegando 3 novos judeus. E não é sem propósito que Deus faz isso. Deus está mostrando para eles que ainda há esperança, que ali ainda há soberania, que ali ainda há um Deus soberano que governa aquela nação, aquele povo. Ainda há expectativas de liberdade, apesar de toda a situação ruim que estava acontecendo. E mais ainda, o Senhor está dizendo, por meio dos profetas, que o trono de Davi seria restaurado. O Senhor prometeu a restauração. Então aquela coroa é um símbolo para que as pessoas continuassem a lutar, continuassem a trabalhar, continuassem a adorar a Deus, continuassem a servir a Deus. São símbolos que trazem enriquecimento para a vida das pessoas naquele período. Aliás, nós também gostamos de símbolos, alguns errados, é verdade, e a gente tem que tomar cuidado com símbolos errados. Mas nós temos hoje um símbolo em nossas mãos que nos remete a uma expectativa, a algo futuro, algo que vai acontecer. Nós temos o maior símbolo em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Daqui nós temos símbolo para a vida, daqui nós temos o símbolo para a nossa esperança, para a nossa expectativa futura. Nós temos aqui um símbolo de vida eterna, nós temos um símbolo de descanso. A palavra de Deus é símbolo, meus irmãos, para a nossa vida. Assim como um troféu
é símbolo para alguém que disputa um campeonato, assim como uma taça é símbolo para uma nação que ganha alguma coisa. E é interessante que toda vez que tem movimentações futebolísticas, né, agora está bem difícil, o brasileiro gosta muito do futebol e ele tem sempre a expectativa de poder celebrar com os jogadores campeões um símbolo da sua vitória, liberdade, que é a taça. Nem sempre tem acontecido ultimamente nas nossas últimas edições da Copa com relação ao Brasil. Mas ainda assim, quando começa o período, muitos carregam no coração a expectativa de que seria legal se tivéssemos colocado a mão naquele símbolo mais uma vez, porque aquele símbolo nos traria esperança para que mais uma vez pudéssemos disputar outra vez e outra vez e outra vez. O que eu quero dizer para os irmãos é que existe um símbolo que nos motiva a acordar de novo e de novo, a trabalhar de novo e de novo, a poder orar de novo e de novo, a ler a palavra de novo e de novo, a poder ter a comunhão com os irmãos de novo e de novo, a passar por esse período da pandemia de novo e de novo, e esse símbolo é a palavra de Deus no nosso coração. Essa é a coroa da obra-prima de Deus, vale mais do que ouro e prata junto numa coroa figurativa. A palavra de Deus é a coisa mais importante que nós temos nos dias atuais, mais do que ouro e do que prata. Essa é a ideia que nós vamos perceber aqui, que essa coroa agora, que é um símbolo de esperança, que é um símbolo de liberdade, não é dada ao rei Zorobabel, é dada ao sumo sacerdote, Josué. E aqui tem uma contradição, porque se ele é sacerdote, ele não pode e não poderia ser rei. E Zorobabel, sendo rei, não poderia ser também um sacerdote. São funções que não combinam. Por quê? O rei, ele é o executor da justiça sobre os outros. Ele geralmente não vai executar justiça sobre si mesmo. Outros talvez poderiam até executar justiça sobre o rei. Como acontece hoje, geralmente o político que é corrupto, ele não vai executar sobre si mesmo a lei. Ele não vai ser justo com o seu próprio erro e seu pecado. Ele vai sempre dizer que não. Vai se achar alguma coisa nele e vai falar que não é dele. E no caso, da mesma forma, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é o redentor de misericórdia. Ele deve exercer misericórdia. Apesar de ser justo alguma coisa, o sacerdote, ele representa misericórdia e ele vai apaziguar, acalmar aquela situação, como acontecia com as cidades refúgios, que daqui a pouco eu falo mais sobre elas. Então a figura do rei e o sacerdote não combinavam, elas não se entrelaçavam, não havia comunicação efetiva entre elas. Então a pessoa que era rei, ela tinha que ser rei, porque ela é executora de uma justiça. A pessoa que é sacerdote, ela tem que ser o sacerdote, ela não pode ser rei, porque o sacerdote é aquele que portava a misericórdia de Deus. É aquele que comunicava para Deus, pedindo perdão para o povo, e o perdão de Deus era transmitido ao povo, ou seja, era o portador de misericórdia. Então aqui nós temos a ideia de que, na verdade, essa coroação de Josué não era necessariamente de Josué, era, na verdade, uma coroação figurativa, representativa de que Cristo, da raiz de Davi, viria e ele seria rei e sacerdote perfeito sobre a terra. Mas aí vem a incredulidade desses homens, talvez até do próprio Josué, talvez até do próprio Josias que está ali naquela casa, talvez de Zacarias não, porque Zacarias cria que Deus restauraria o templo, porque com o templo restaurado, ele faria com que o Messias, ao nascer, pudesse de fato ali mostrar todo o seu poder naquele templo. Então Zacarias acreditava, outros talvez nem tanto. É aquela ideia mais ou menos assim, meus irmãos, olha,
alguém te mostra uma porta de saída e você fala assim, mas será que vai dar certo? Alguém te mostra uma solução para um problema e você, muito descrente, fala assim, mas será que isso vai resolver mesmo o meu problema? Então, aquele olhar de dúvida talvez estivesse no coração dessas pessoas. Deus fez uma cena, coroa Josué, dizendo, olha, vai ter alguém que vai ser rei, vai ter alguém que vai ser sumo sacerdote, vai ter alguém que vai poder cumprir essas duas tarefas, esses dois ofícios. Aí, eles não contentes e talvez não acreditando que isso pudesse de fato acontecer, a outra cena, a partir do versículo 12 se desenha. Assim diz o Senhor, eis aqui o homem cujo o nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Percebam agora que Josué não estava de fato sendo ungido rei, ele estava sendo simbolizado. Porque, na verdade, a observância agora deve ser dada sobre aquele que viria, que é um renovo. Esse renovo é diferente do que os pregadores modernos usam. Ah, você precisa do renovo do Senhor, do renovo. Talvez o sentido seja renovar forças, mas esse renovo aqui é aquele que nasceria do toco da árvore que foi cortada, que foi queimada, e as raízes profundas trouxeram um vigor, um renovo. Essa é a ideia. Jesus é aquele que renovou de onde não havia esperança. Lembra que eu disse que talvez alguns olhassem e para aquela coroação, para aquele simbolismo, e ficassem assim, mas está tudo destruído, está tudo acabado, está tudo detonado, o templo está no chão, as casas estão todas destruídas, nós não temos mais reinado, ainda estamos sob a mão poderosa da Pérsia, dos babilônicos, ainda estamos aí sob essa opressão. Não tem esperança para alguns, estão dizendo, talvez ali naquele momento. E o que Zacarias fala é o seguinte, meus irmãos, ainda que reste só um toquinho de árvore, ali brotará o renovo. A ideia é que Deus mandaria um renovo de onde não havia nenhuma expectativa ou esperança. A família de Davi já não reinava, a família de Davi já foi totalmente desfacelada, talvez houvesse um ou outro descendente, porque esse descendente proveria semente para que Cristo nascesse, obviamente. Então, esse descendente esquecido, sem coroação nenhuma, como foi o caso inclusive de José e Maria, que quando Jesus nasce, ele não nasce num hotel, não nasce num palácio, ele nasce numa estrebaria. E o seu primeiro berço é uma manjedoura, onde os animais comiam. Rei humilde, rei que nasce de um local sem nenhuma pompa, não é berço de ouro, muito pelo contrário, é berço de sofrimento, de humilhação. O que Zacarias está dizendo é o seguinte, que mesmo que você não veja esperança, Deus vai fazer brotar alguma coisa. E esse é Cristo Jesus. A sua vinda vai ser repentina, a sua vinda vai ser inesperada, e ela vai vir a partir de uma linhagem arruinada, a linhagem de Davi. Imagina uma reunião de homens onde você sabe que a linhagem de Davi está totalmente arruinada, a cidade está arruinada, está tudo arruinado, e aí Zacarias chega animado e fala assim, meus irmãos, se animem porque o Senhor vai trazer renovo, ele vai fazer brotar de onde está tudo desfacelado, de onde está tudo destruído, ele vai trazer, ele vai resgatar, ele vai fazer brotar do toco que restou uma esperança viva ao nosso coração. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é que esse Cristo voltaria de uma situação humilde, não há pompa, não há glória em Israel mais, de uma situação de desprezo, a perseguição sobre o povo que está ali trabalhando. A sua mão e o seu reinado se estenderá, não só temporalmente, mas atemporal, porque ele virá
como renovo do Senhor, e Ele trará sobre nós alegria, alegria, alegria sem medida. E foi justamente isso que aconteceu, meus irmãos. Jesus nasceu numa manjedoura, humilde, teve que fugir para o Egito, porque do Egito ele foi chamado depois. Ele morreu vergonhosamente na cruz, como se fosse um malfeitor. Ele foi abandonado pelos seus melhores amigos e mais chegados naquela ocasião. E apesar de tudo aquilo que ele passou, de toda aquela situação, de toda a humilhação que ele passou, de toda a obscuridade que foi aquilo, de toda a situação complicada, ele mais uma vez brotou na ressurreição. E da sua morte nasceu aquele que vive hoje e para todo sempre. O que o Senhor está nos ensinando é que a partir desse momento ele se torna rei, em definitivo, porque como rei ele levou sobre si toda a sua justiça, toda a ira de Deus, toda a condenação nossa estava sobre Jesus Cristo, porque ele é o nosso rei, ele é o renovo. Ele não só nasceu, mas ele ressuscitou. E ele é o renovo que veio, que brotou, mas a sua ressurreição já veio completo, como Senhor, poderoso de glória, majestade e todo poder. É isso que Zacarias está declarando. É isso que ele está encorajando o povo, para que o povo continue construindo o templo, reconstrua a cidade, para que o povo persevere, para que o rei Zorobabel persevere, porque o dia do Senhor chegará e nós precisamos crer que um dia ele voltará. Pensando um pouquinho nos nossos dias, é o que devemos ter também hoje, meus irmãos, nesses dias atuais. Nós devemos crer que o Senhor vai nos renovar, que o Senhor vai nos restaurar. Nós devemos crer na sua vinda, nós devemos crer que um dia habitaremos com ele por toda a eternidade, no lugar que não haverá choro, nem ranger de dente, nem vírus, nem coronavírus, nem político, com a graça de Deus. Nós cremos, mas quando isso vai acontecer? Não sabemos. Assim como Zacarias, Josué e todos aqueles homens não sabiam também, porque de fato o nascimento de Cristo só aconteceu mais de 500 anos depois. Mais de 5 séculos depois. Então o tempo do Senhor é diferente do nosso. Hoje estamos aqui angustiados, isolados, passando por toda essa adaptação virtual que estamos vivendo hoje em dia, mas a questão, meus irmãos, é que nós não podemos desanimar. Existe um símbolo, que é a palavra de Deus, que nos anima, que nos fortalece. Existe um símbolo, que é a igreja, que é a união do corpo de Cristo. Existe um símbolo que é a ceia, que um dia vamos voltar a tomar juntos, que é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, que morreu por nós, ressuscitou e vivo Ele está, e podemos crer nisso de todo o coração. Cristo é o renovo do Senhor, é o renovo da nossa esperança, é o renovo das nossas forças, é o renovo das nossas afetividades, das nossas expressões espirituais. Ele é o renovo que trouxe sobre si alegria sem medida ao nosso coração. Última cena, nós já vimos duas. Cristo é representado na coroação de Josué, agora como rei e sumo sacerdote. Mas não havia nada que pudesse trazer esperança para eles. E o que ele fala? A outra cena, vai ter um renovo, que vai brotar de uma terra seca, de um toco de árvore que foi queimado, mas renovará, porque o Senhor é quem dá vida. Quem é esse renovo? Jesus Cristo, que nasceu de uma linhagem destruída para restaurar um povo que estava perdido. Ele morreu mais uma vez e renovou mais uma vez, e hoje ele está vivo reinando com o nosso Deus. Terceira cena, a partir do versículo 13, ele edificará um templo ao Senhor. E ele será revestido de glória. E ele vai se assentar nesse trono. E ele vai dominar esse trono. E ele será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Isso aqui é importante nós entendermos. Quando ele fala que vai agora haver perfeita união entre os ofícios de sacerdote e rei. Por quê? Porque são ofícios excludentes,
quem é rei não pode ser sacerdote, quem é sacerdote não poderia ser rei. Teve um rei na história, o rei Saul, que tentou passar por cima desse princípio, tentando fazer a fez do sacerdote, do profeta Samuel, na verdade, na ocasião. E não deveria se misturar, os ofícios não se misturavam. E a ideia aqui agora é que esses ofícios se misturam perfeitamente. Mas a pergunta que fica é: por que esses ofícios não se misturavam? Vamos entender. Primeiro, porque o ofício de rei, ele era dado a alguém que tinha como figura principal aplicar a justiça, ser justo. Então ele era aquele que determinava a espada, é aquele que aplicava com ira a correção sobre aqueles que erraram. Nenhum rei trouxe sobre si mesmo a condenação da própria lei ou da espada. Nem mesmo Davi fez isso, porque quem fez isso sobre ele foi o próprio Senhor. Mas ele mesmo não trouxe sobre ele uma autocondenação. Quem trouxe foi o Senhor, que foi consequência do seu pecado. Mas a ideia, meus irmãos, é que nós somos assim. Nós somos pecadores e, como pecador, nós temos que receber o castigo de Deus. E Deus, para ser justo, deveria nos castigar. Mas para não nos castigar, Jesus se faz rei e recebe sobre ele toda a justiça de Deus, toda a ira de Deus, tudo que ele tinha que aplicar sobre mim e você, ele aplica sobre ele mesmo. Então Jesus é esse tipo de rei, o rei que aplica sobre ele mesmo toda a condenação que era devida a mim e a você. Esse é o nosso Jesus. Jesus, ele é o Rei Supremo, que aplica sobre si mesmo toda a condenação, todo o pecado. Tudo que recairia sobre nós, agora recai sobre o rei. E o sacerdote? O sacerdote ele tem uma figura um pouco diferente. O sacerdote, por exemplo, ele ungia o rei, né? Era ele quem ungia o rei. E ele queria que o povo de Deus seguisse as leis de Deus. Mas vamos supor que o rei, como aconteceu várias vezes na história de Israel, ele se desviasse dos caminhos do Senhor e permitisse idolatria. O que o sacerdote poderia fazer? Nada. Porque ele não era rei, ele não tinha autoridade de rei. Ele só era um sacerdote, não pode fazer nada. Por exemplo, o que um pastor pode fazer contra um governo? Nada, a não ser, talvez, pelas vias legais, protestar, mas nada mais do que isso. Porque é o presidente que determina as coisas que vão acontecer, assim como o rei determinava as coisas que iam acontecer. Mas qual era o papel do sacerdote? O sacerdote, em Israel, ele tinha um papel de misericórdia. Ele era misericordioso. Ele é o representante de Deus para com o povo e do povo para com Deus. Então, o sacerdote ele pegava a oferta e derramava o sangue no altar e entrava no Santo dos Santos e oferecia libação pelo pecado de todo o povo. Ele representava a misericórdia sobre o povo. E não se limitava só ao templo, a função do sacerdote. O sacerdote também ele cuidava, ele administrava as cidades refúgios. O que é uma cidade refúgio? É a cidade onde as pessoas fugiam quando de forma involuntária matavam alguma ou cometiam algum crime, morte, roubo, qualquer coisa que seja. Se elas ficassem na cidade, elas poderiam ser vingadas e mortas pelo vingador de sangue daquela família. Mas se ele fugisse para a cidade de refúgio, lá o vingador, o justiceiro, o que faria justiça, não poderia alcançá-lo lá, porque lá era uma cidade de misericórdia. E é interessante essa figura do sacerdote, porque enquanto ele estivesse vivo, eles estavam guardados ali. Não poderiam sair da cidade e nem voltar para a cidade. Mas com a morte do sacerdote, aquelas pessoas estavam livres para voltar para suas casas, para suas cidades. Então era isso que acontecia. A morte do sacerdote pagava toda a dívida, digamos assim, daqueles que estavam na cidade de refúgio naquele período. E elas poderiam voltar para suas casas e elas não poderiam ser condenadas ou justiçadas por aquilo que elas fizeram no passado.
O sacerdote, ele na verdade, ele deixava de aplicar o que era justo naquela ocasião. O rei não poderia deixar de aplicar o que era justo nessas ocasiões. Por isso que as figuras não combinam, isoladas. Mas em Cristo elas combinam, porque Cristo, ele levou toda a culpa, todo o pecado sobre si, e ele aplicou toda a penalidade ao qual ele deveria aplicar sobre nós, sobre ele mesmo, e ele morreu pelos nossos pecados. Essa é a figura que Zacarias traz. E como sacerdote, que Cristo é para nós? Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso alto refúgio. Ele é o Senhor de quem nós podemos nos refugiar. Nós podemos nos esconder nele, descansar nele. Ele é o Senhor da nossa história, é o Senhor da nossa vida. Então é interessante nós notarmos essa lição por causa disso. Porque nós temos símbolos de esperança. Hoje o nosso símbolo é a palavra de Deus. Nós temos o renovo que vem do Senhor e um dia o Senhor vai mais uma vez renovar-se quando Ele aparecer em refulgente glória para levar a sua igreja por toda a eternidade. E nós podemos confiar no seu ofício de rei, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Ele se fez justiça em nosso lugar. A justiça foi aplicada nele e nós podemos hoje buscar refúgio no sacerdote. Ele nos protege dos nossos inimigos e dos nossos vingadores, aqueles que não nos querem mal. Não que você possa fazer coisas erradas, vou me esconder em Jesus, não. O que eu estou dizendo é que ele levou sobre si os nossos pecados e, portanto, ele é agora o nosso refúgio. Ou seja, essa figura se combina. O homicida estava livre pela morte do sumo sacerdote. Hoje nós estamos livres pela morte de Cristo Jesus. O domínio do pecado não mais está sobre nós. Nós não estamos mais sobre o domínio do pecado. Por isso que não havia nenhum homem que pudesse ocupar esses dois ofícios ao mesmo tempo. Não havia ninguém que pudesse morrer pelos pecadores e ninguém que pudesse ser ao mesmo tempo justo e misericordioso. E Cristo, ele é. Ele é justo porque ele levou sobre si os nossos pecados. E misericordioso porque agora ele nos acolhe com grande misericórdia. Olha que benefício, olha que bênção. Como podemos aplicar isso para a nossa vida? Primeiro, entendendo que Deus satisfez a sua exigência de justiça em Cristo Jesus. Segundo, sabendo que nós temos misericórdia por causa de Cristo Jesus. Jesus, que é o Filho de Deus encarnado, sem pecado, é o Rei que foi capaz de sustentar e executar a lei de Deus e permanecer verdadeiramente no lugar dos culpados que somos nós. Ele permaneceu no meu e no seu lugar, morreu em nosso lugar, recebeu toda a ira de Deus em nosso lugar, e agora nós podemos ter refúgio nele, porque ele é o nosso alto refúgio, socorro bem presente nas tribulações, pela graça de Deus. Percebamos, meus queridos, Cristo Jesus é o nosso Senhor. Ele é o sacerdote perfeito, ele é o rei perfeito que morreu em nosso lugar. Quando a gente tem a ideia da figura do rei, a gente logo pensa que é porque ele é rei. Não, mas não é isso. Ele é rei porque ele executou sobre si mesmo toda a justiça de Deus que caberia a nós sofrermos as consequências. E nós não sofremos mais as consequências de toda a culpa do pecado que nós temos por causa de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, o nosso refúgio. É a nossa cidade de misericórdia. É onde nós podemos correr em tempos de aflição. Por último, aprendemos que, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Cristo perdoa os nossos pecados. Nele, nós podemos descansar de todo o coração. Que Deus nos abençoe nessa manhã, nessa escola unical. Se você, jovem, adolescente, adulto, tem alguma dúvida sobre aonde você deve buscar refúgio, meus queridos, o refúgio é no Senhor. Ele cumpriu tudo o que tinha que cumprir. Zacarias está dizendo isso. Nós não precisamos de símbolos extraordinários, nós precisamos de um símbolo, e esse símbolo é a palavra de Deus. Não pendurada no nosso armário, mas pendurada em nosso coração.
Deus nos abençoe nessa manhã e aguardamos os irmãos à noite com a graça de Cristo Jesus. Quero orar agora também. Na medida do possível, a gente vai colocando nos grupos. Se eu esquecer de alguém, meus irmãos, nos grupos, me avise para colocar sempre quem é o aniversariante do dia, tá? E hoje, nosso irmão Wilson, né, diácono Wilson, faz mais um ano de vida. Também o nosso irmão José, o esposo da Kemily Vitória, né? E graças a Deus ele deu tempo dele casar ano passado. Que se fosse esse ano, teve irmãos aí que já teve que adiar casamento por conta dessa pandemia, desse período de isolamento. Deus tenha compaixão desses irmãos e nos fortaleça a vida desses queridos irmãos também. Continue orando pela Thalita, que essa semana teve que ir para a UPA. Continue orando aí também pelo nosso querido Walter, pai do André Bísio, pela recuperação plena da irmã Idália, pelo nosso irmão João Araújo, a Josi, né? Outros irmãos nossos aí que você se lembrar, pela Marta Sanches, né, que tem sido colocado nos grupos de oração. Ore pelos nossos queridos. Viu, meus queridos irmãos? Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa manhã. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade gloriosa de estudar a sua palavra, onde nós aprendemos que Cristo foi perfeito Rei, levou sobre si toda a nossa culpa, e também Ele é o nosso sacerdote, ao qual temos misericórdia estendida a cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos que mencionamos, os que fazem aniversário, o Wilson, o Zé. Abençoa, Senhor Deus, a nossa irmã Thalita, Idália, nosso irmão João Araújo. Abençoa o seu Walter. Abençoa, Senhor Deus, em Cristo Jesus, outros irmãos que têm passado por dificuldades e necessidades, ó Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, também, como temos colocado a irmã em Cristo, Marta Sanches, seu esposo e sua família, para que a boa mão do Senhor, ó Pai, esteja com eles nesse momento tão delicado e tão difícil, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, esse dia. Abençoa o almoço dos teus servos e que à noite estejamos aqui juntos para celebrar o teu santo nome. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, e até a noite com a graça de Cristo Jesus. Amém. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Prostrados perante o brilho da superna luz,